Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Começa agora pela Rádio Catedral FM. Vox Populi Esporte. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Esporte Fé, o programa onde nossa paixão pelo esporte encontra a espiritualidade. Eu sou a jornalista Leana Scal e hoje a gente vai conhecer de perto a trajetória inspiradora de um atleta que é mestre de capoeira, medalhista paralímpico, de prata em Pequim 2008, fundador da Associação Vencedores Adaptados e mestre em ciência da reabilitação. Ficou sem fôlego para acompanhar o currículo dele? Então se prepara, respira fundo, que a nossa conversa de hoje é com o velocista paralímpico Claudemir Santos. Boa noite, Claudemir. Boa noite, Liana. Boa noite, padre. Boa noite, Samir. Boa noite a todos. Temos aí uma oportunidade singular de comentar sobre o esporte e seus valores. Muito bom. Uma alegria recebê-lo aqui com a gente. Satisfação. Também aqui no nosso estúdio, nosso assessor eclesiástico da Pastoral dos Esportes, Padre Marcos Vinícius. Boa noite, sua bênção, Padre. Boa noite, Deus abençoe a todos. Boa noite a todos aqui na mesa também. Boa noite aos ouvintes da Rádio Catedral. E para nós vai ser uma experiência bonita, podemos dizer, escutar aí o nosso amigo que há um tempo atrás participou conosco dos segundos Jogos da Arquidiocesana, né? Sim. E foi até ele que acendeu a pira olímpica, né? Lá no México, né? Com a presença do nosso arcebispo, né? Eu deduzo que hoje o programa vai ser bem bonito com essa presença e com esse valor também que ele traz para nós da importância do esporte, né? Pô, padre, um tempo atrás já tem bastante tempo, hein? Um tempo, né? Um tempo. Mas o tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tem, né? Muito bem. Com a gente também, responsável pelo portal Esporte Fé, Samir. Boa noite, Samir. Boa noite, Liana. Boa noite, Claudemir. Boa noite, padre. Sua bênção. Deus abençoe. Boa noite a todos os ouvintes. Saudações rubro-negras a todos. Quase alvinegra. Quase que ele falou alvinegra. Antes da gente entrar na pista com o Claudemir, vamos ao Giro dos Esportes. Eu percebi que quase ele falou alvinegra, tá quase. Porque quando eu olho pra vocês eu fico com pena. Eu sou paciente. Acho que a gente hoje pode comentar a vitória do Manchester sobre o Liverpool. 3-0 foi? Não, mas eu acho que... Mas eu sou paciente, Samir, eu espero. Quem espera sempre alcança, né, padre? O que você achou ontem do jogo do Flamengo e Santos? Jogaço, 3-2, tava tudo dominado, já tava tranquilo, já deitadinho no meu sofá. Você acha de repente, que se o Neymar tivesse saído antes, teria mudado mais ainda o resultado do jogo? E eu continuo 3-0, ainda bem que o Neymar saiu, aí conseguiram fazer 2 gols. Tadinho do Neymar. O Neymar tá sendo muito maltratado no Santos. Não só maltratado, ele tá sendo... É uma perseguição muito grande, né? Mas só que eu acho que ele não tá conseguindo lidar com isso, né? Então ele saiu reclamou dos colegas em campo. Ele tem uma hora que ele saiu do meio de campo pra sair, dar o lançamento pra bola, pegou o meio de campo, correu, lançou, deu a saída de bola. Vocês acham que a gente vai ter Neymar na Copa do Mundo? Não, espero que não. Desculpa, Neymar, com todo respeito. Eu acho que depois de ontem, eu tenho reparado... Ele teria que ter alguém para poder orientá-lo até nessa questão dele lidar com essas adversidades, né? Eu acho que nem todas as vezes consegue lidar com a adversidade. O Neymar é um atleta habilidoso, né? E, por exemplo, ontem eu soube que o técnico fez o planejamento do jogo em cima do Neymar. Quer dizer, talvez o time jogar para ele. Já é uma coisa que eu sempre discordo no esporte coletivo, né? Eu acho sempre importante do goleiro, né, até quem está jogando lá na frente. E claro, pensando também nos reservas, porque quantas vezes um reserva entrou e decidiu um jogo, né? Então, a experiência do coletivo. Então, fazer o plantel de acordo com um atleta, particularmente, eu acho sempre perigoso. E ontem, aí, essa situação com o próprio Neymar, né? Depois que o Neymar saiu, o time do Santos conseguiu ser mais coletivo, né? Verifica que, sendo mais coletivo, surtiu talvez aí um pequeno, mas um resultadozinho, né? Que assustou os flamenguistas, assustou, né? Com 8 minutos de acréscimo, padre. Mas, tudo bem, franguinho aí do Rossi, que deixou a bola sair no segundo gol, deixou a bola escapar e teve o segundo gol. Mas essa questão do coletivo é um pouco relativo, padre, porque eu acho que, por exemplo, a seleção argentina joga em torno do Messi, foi campeã. Tudo bem que
Messi é o Messi, né? O cara é, além Ele de já meio avisou- e ele de, já além de avisou meio que de vai campo, pra essa Copa novamente. vai pra essa Copa. Além de- Ué, ele não tinha se não, aposentado? mas ele mês avisou. passado ele falou que vai jogar. Ah, que jogar bom, essa eu fico Copa. feliz. Eu Eu gosto do gosto muito Messi, do eu gosto de Messi. futebol. Mas sabe o que acontece, padre? Mas, Tem- então, mas ele é um jogador que sabe lidar com até agora, né? Sabe lidar com a adversidade. Sim. Quando a Argentina não estava bem, ele se manteve ali. Ele foi muito criticado numa época. Foi quando ele falou que iria abandonar uma outra vez a seleção. Eu lembro disso. Que aí depois ele voltou para a seleção e a seleção argentina foi campeã. Né? Você vê, ele sabe lidar com a adversidade. Ele só não iria voltar para a seleção argentina, mas ele iria continuar jogando futebol. Né? Então talvez ele já é uma pessoa que sabe lidar com a adversidade. O Neymar, eu acho que não está sabendo lidar um pouco com essa adversidade aí de Sabe o que derrota. eu acho, padre? Eu acho que falta o Neymar se achar em campo. O próprio Ronaldo, o fenômeno, já falou pra ele, cara, teu lugar é mais do meio pra frente. O que você tá vindo buscar a bola lá atrás? Quem sou eu pra contrariar Ronaldo? Ronaldo, jogador de futebol, craque, campeão do mundo, falou, Neymar, joga do Agora, meio o pra Neymar frente. ele é habilidoso. Você Ele repara mas que tem uma precisa facilidade. achar. Ele tem uma facilidade com a bola no pé, ele tem assim, um pensamento rápido Você ia também. querer ir no Botafogo, pai? Hoje E não. agora? Te coloquei na sinuca de bico aí. Talvez hoje não, né? Mas assim, mas há tempo atrás... Ah, mas teu Neymar é bom. Leana, queria ir no Botafogo? Eu queria. É. Vai vender Sei. camisa. Público. E ter público no estádio, né? Mas vamos lá. Nosso convidado torce pra qual time? Sou rubro-negro. Aí. feliz, né? Ah, Não, Os mas meus sabe que- vizinhos são sempre muito bem-vindos. Não, mas o padre acolhidos coloca aqui. uma abordagem, se vocês me permitem, né, muito interessante, que é acerca da psicologia do esporte, né? E Samir vem com essa questão da abordagem do individual para o coletivo, vê o Mirassol aí, né? Tem feito uma Mirassol tá campanha arrebentando, extraordinária do coletivo, sem uma grande estrela em destaque, mas favorecendo a coletividade e o conjunto, né? Como educador físico, eu naturalmente acompanho o padre nessa análise, porque é uma modalidade coletiva, né? Quando o time joga para o time, sem esse ponto de esse out-aula ali, porque se ele estiver muito bem num dia, ótimo, o time vai bem. E se ele não estiver bem? A coletividade precisa andar. Isso acontece também no esporte de alto rendimento, no esporte paralímpico. A gente até brinca um pouquinho, né, entre nós, de que futebol não é esporte, é jogo, né? E aí tem efeitos, tem algumas variáveis ali que a bola bate na cabeça, aí o cara faz o gol, e aí os outros esportes de marca são mais pragmáticos, né? Depende do esforço aí. Mas no sábado, né, tivemos a derrota do Vasco, né? Nós aqui estávamos elogiando Vasco. tanto o Vasco que conseguiu subir. Chegou ali pertinho não, da mas zona peraí, da... antes do sábado, na quarta-feira, teve a derrota do Vasco para o Botafogo. Sim, ainda teve isso ainda, Olha pois isso. é. Mas esse jogo não acompanhei porque eu estava de retiro, né? Fui saber praticamente ali na sexta-feira. Botafogo até sapecou o porque- Vasco. Pois Foi é. bom demais. Aí chegou no sábado novamente, o Vasco vem. E ainda tem o seguinte, é claro que pode, quer dizer, não é impossível, né, de acontecer aí uma combinação de resultados e o Vasco ser rebaixado, né? Porque a diferença dele do Santos, que é o primeiro na zona de Libertadores, tá com 33 pontos e o Vasco tem 42 pontos. Faltam quantas rodadas, pai? Então faltam 5 rodadas. É, Ah, mas isso aí, eu também acho que isso não aí é equivale 3 jogos, né? A Liana já cantou a pedra. O Vasco tem que subir pra fazer a missa lá no Cristo. Porque o Vasco agora ficou no meio da tabela. Então ele pode tanto subir, como ele pode ficar lá embaixo também, né? Quer dizer, Pressão verifica. total. Acho que é a terceira derrota do Vasco consecutiva, se eu não me engano, né? Então, também ainda nesta rodada nós tivemos os empates do Fluminense contra o Cruzeiro, que Muito teve, empate, 0 a 0. que teve toda aquela complicação lá, daquele Aquela falta. se merecia Coração cartão sangrando. vermelho ou não. Eu acho que também foi acidental, mas prejudicou também lá um pouco o atleta, né, que ficou completamente sangrando, e também o Botafogo, ele ontem empatou, podendo Não vencer, né? conseguiu sair o gol, né? Foi um jogo... Acho que Sami tava lá. Tava secando, não Tava, tava, Samir? então, Tava isso que eu falo secando. agora, ele tava secando o porque Eu jogo. gosto de chegar aqui e ver vocês com essa cara de pô. Não, mas eu estou bem, ué. Empatou mas era fora pra de ter casa. saído aquele golzinho. Poderia ter vencido, Foi um bom jogo. é. Gostei do jogo, achei. Então o Vasco perdeu de 3-1 para o Juventude em casa. Acho que a derrota talvez foi Rapaz, pior do que isso, contra o Juventude e em casa, né? Isso que Em pegou, pleno São Januário. O Fluminense empatou com o Cruzeiro lá no Mineirão. O Botafogo no Barradão empatou com o Vitória. E o Flamengo em casa venceu
de 3-2 contra o Santos, Vamos né? ouvir essa palavra, Flamengo em casa. Agora, Flamengo e Palmeiras dividem a mesma pontuação, contudo o Palmeiras tem uma vitória a mais, por isso que está na liderança. O Flamengo em segundo colocado, o Botafogo em sexto com 52, Fluminense em sétimo com 51. Botafogo e Fluminense estão na zona da pré-Libertadores e o Vasco em 10º colocado com 42 pontos. Tem confronto direto? Botafogo e Fluminense ainda? Não tem mais? Não, já foi, aconteceu. Né? Vai ter Fla-Flu. Vai ter Fla-Flu, né? Agora, os próximos jogos. Agora, terça-feira, amanhã, o Botafogo vai enfrentar no Newton Santos o Sport. O Flamengo, quarta-feira, vai enfrentar o Fluminense, Fla-Flu, no Maracanã. Boa nesse jogo. E quarta-feira também, na Arena do Grêmio, Vasco e Grêmio, né? Então, por isso que eu tô falando que o Vasco vai ter que... porque ele tá no meio da tabela, ele pode tanto subir, mas também, se ele mais uma derrota, ele vai descer mais ainda, né? São Januário vai ter que trabalhar. Alô, São Januário. Pois é. Nossa bem que- Senhora das Senhora das Vitórias. Vitórias, tá na hora de agir. Padroeira do Vasco. Então vai ser um pouco desse giro do que aconteceu no Campeonato Brasileiro nessa... Agora, que legal o Mirassol, né? Mirassol. Mirassol não é cavalo paraguaio. Não é, cara. Invicto em casa. Ganhou ontem do Palmeiras. Cara, tchau, timaço. Tá? E jogou bem, viu? Jogou pra ganhar. Contra o Botafogo, ele... Era pra fazer 4 ou 5 gols o Mirassol Time bem ontem. ajustado. Goleiro do Palmeiras E o reserva, teve né? trabalho, E ele tá sendo o goleiro reserva. Jogaço, cara. Foi lá e cá, eu vi esse jogo. Muito bom, muito bom. Ele tá embalado, Mirassol. O Flamengo vai enfrentar o Mirassol lá ainda, hein? A gente gosta de desafios, né, pai? Positivo. Então, Cara, eu só tô esperando acabar esse campeonato. Vocês querem chegar no final e falar, quero, o né? que aconteceu? é o final, é. Olha, Olha, o campeonato é de pontos corridos. nadado. Pois é, o campeonato é de Olha pontos só, corridos, ué. eu tô torcendo pra ganhar na Mega Sena pra ir pra Lima. Eu quero que os números da Mega Sena venham. Tá muito caro ir pra Lima, pai. 5 mil reais a passagem, só de ida. Não, aconteceu igual ano passado também do jogo do Botafogo e Atlético Mineiro, né? Foi uma fortuna. Assim que terminou, teve passagem que o valor custou 3 vezes mais, né? E a hospedagem no local também, né? Caro. Então 5 eles mil reais já a passagem. sabendo disso, eles... Tá muito caro. Tá 5 mil, a gente tava vendo ontem, 4 mil e pouquinho. Muito bem. A gente vai pro intervalo rapidinho. E aí no próximo bloco a gente conversa com Claudemir Santos e o poder dos esportes paralímpicos. Não saia daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com o Vox Populi Esporte Fé. Se você chegou agora, hoje o Vox Populi está recebendo Claudemir Santos, medalhista de prata nas Paralimpíadas de Pequim 2008 e uma verdadeira inspiração dentro e fora das pistas. Mais uma vez, boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Liane. Para mim é um prazer estar aqui, compartilhar da minha experiência, né, e motivar. Acredito que a minha função maior agora é fazer com que essa medalha dê frutos, né? Muito bem. Você é mestre de capoeira e referência no atletismo. Conta pra gente o que veio primeiro, assim, a paixão pela capoeira ou o atletismo? Uma coisa levou a outra? Sim, perfeito. Pela minha origem humilde, eu sou da paróquia inicial, né? Nossa Senhora da Apresentação de Irajá. Então, nasci naquela comunidade ali do Parapedro. E meu primeiro brinquedo foi a capoeira, de fato. Hoje a gente tem um projeto bastante interessante na universidade, que chama-se Labocasse, que é o Laboratório de Capoeira Científica, em parceria da Uniswan. Eu sou docente da Uniswan, mas é em parceria com a UERJ e com a UFRJ. A UFRJ, que tem a primeira vez na história uma mulher, né, responsável pela cadeira da capoeira na Universidade Federal, a professora Lívia Páscoa. E a gente vem fazendo um trabalho científico bastante importante numa matriz que melhor e maior desenvolve, né, e promove a cultura brasileira no mundo. A capoeira é tombada ao patrimônio histórico pelo IFAM e patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Então, desenvolver de maneira acadêmica e científica a abordagem acerca dessa mescla de arte que tem a capoeira, arte, luta e dança, e que promove tanta inclusão, né, através da disciplina e dos seus valores, é singular. Muito bom. Então, conta um pouquinho mais da sua trajetória no Claro, esporte. eu sou militar reformado, né, por acidente em serviço, fruto de uma granada defeituosa em 1998 no Exército, sou militar reformado, e a partir dali
o esporte, ele foi de fato um agente transformador na minha vida, né? Eu naturalmente, pela condição e critério de rigidez da força, eu fui excluído, então passei por um quadro depressivo bastante difícil e quem me reinseriu socialmente foi o esporte, né? Eu busquei, à época, me colocar ativo novamente e, entendendo essa minha predisposição para o esporte, vi no atletismo talvez uma possibilidade de me reinserir. E não foi diferente. Até estávamos conversando aqui, a figura do Marcos Malafaia, né, e de outros projetos, eu acabei conhecendo o esporte paralímpico pela mídia. Sou sempre muito grato aos profissionais de mídia que fazem com que as informações cheguem àqueles que estão mais distantes, né? Então, de nada adianta que a gente trabalha na pista, na piscina. É importante que isso chegue ao indivíduo que está lá na sua vida pessoal no Amapá ou no Rio Grande do Sul, que ele possa melhorar. O esporte não é a solução de tudo, mas ele é, de fato, um veículo que pode melhorar a autoestima das pessoas, né? Combater mazelas importantes com a depressão e tudo mais. Comigo não foi diferente. Passei a conhecer o esporte, naquela época ainda a internet de escada, né? E aí eu consegui encontrar a Andef, que é uma associação em Niterói, comecei meu projeto em conhecer o esporte paralímpico na Andef, consegui avançar. Em 2005 eu já estava treinando, em 2007 eu disputei o Pan-Americano no Rio, o Pan-Americano aqui, fui finalista no Pan-Americano, em 2008, já com uma marca importante em nível mundial, fui para a Paralimpíada e consegui voltar de lá numa competição direta entre a Austrália, nós vencemos na final do revezamento, estavam o Brasil, Austrália, Estados Unidos, França e Japão. E o Brasil sai medalhista numa pista molhada de chuva, com Alain Fonteles biamputado ali a nível transtibial, finalizando a prova, né? Eu passei para ele, corri de terceiro homem e a gente conseguiu trazer uma medalha de prata para o Brasil. Então, isso fez com que eu tivesse uma visibilidade, uma responsabilidade aumentada como católico e como atleta. Então, fruto dessa reflexão, eu fundei uma associação, que é a AVA, Associação Vencedores Adaptados. Eu já tinha vivenciado a minha vida privada conciliando com a universidade e tinha sido voluntário em vários organismos que trabalham nesse segmento, né, de atenção à pessoa com deficiência, e tinha minhas observações, meu ponto de entender, sobretudo com relação ao que eu chamo de granodependência, que é as instituições que dependem de dinheiro obrigatoriamente. Quando, da perspectiva, sendo uma pessoa com deficiência, eu percebi que isso não pode acontecer. Que uma pessoa, por exemplo, que tem um nível de suporte 1, 2 ou 3 de autismo, ou Asperger, ou X frágil, ele que perde, tem no seu tratamento a descontinuidade no seu tratamento, ele tem um retrocesso muito grande. Isso é muito prejudicial para a pessoa com deficiência. Então, projetos dessa magnitude não podem depender de um mantenedor, seja ele político ou empresário. Tem que acontecer de maneira contínua. O governo precisa ter uma preocupação muito grande com essa continuidade na reabilitação, no processo de reabilitação. Daí fiz o mestrado em ciência da reabilitação e resolvi fundar, até brinco, né, com os pais e os meus amigos, que eu não tenho que pedir nada a Deus. Se eu tivesse que pedir, pediria uma lata de óleo de peroba para passar na cara, que seria muita cara de pau, né? Porque eu sobrevivi a um acidente terrível, né, dilacerado por uma granada, reinseri, tive a oportunidade de transformar esse limão numa limonada, conheci 17 países, o esporte abriu portas, né? Eu tenho 2 filhos saudáveis, uma esposa que agora perdi, mas que esteve comigo por 26 anos, né? Então isso me fortalece. As adversidades, elas são bem-vindas porque o Altíssimo Cristo nos provém meios. Basta que a nossa fé seja forte o suficiente para perceber esses meios. E, a partir disso, a gente se torna um operário, né? Alguém que vai se dedicar para o engrandecimento pessoal e da comunidade. É o que eu tento fazer ao longo desses anos. Que bonito, Claudemiro. Acho que você resumiu tudo que a gente vem aqui o ano todo conversando. Tirando esse primeiro bloco de disputa de Flamengo e Botafogo aqui, eu acho que o nosso programa, a gente tem muito essa meta, né, de mostrar o esporte como transformador, assim. Sim, sim. Eu acho que você resumiu muito bem pra gente. Mas foi interessante ouvi-los falar do futebol, né, porque se nós pegarmos uma escala de grandeza,
o maior evento esportivo do mundo é a Copa do Mundo de Futebol, né? Futebol de campo. O segundo maior, aliás, o maior é as Olimpíadas. Depois você tem a Copa do Mundo de Futebol e depois você tem a Paralimpíada. Então a Paralimpíada é um recorte mundial de altíssimo nível. Hoje, o esporte paralímpico ele é uma grande realidade mundial, né? Ele movimenta muitos recursos. Em nível Brasil, por exemplo, nós temos o Comitê Paralímpico, nós temos um centro de treinamento em São Paulo, na Rodovia dos Imigrantes, que é o 5º maior no mundo, né? Então, a pista de atletismo você sobe de elevador. Então, você tem uma estrutura com base científica, com base estrutural, com governança, onde a pessoa com deficiência tem total autonomia. Hoje, os empresários, a mídia, né, o backdrop de patrocinadores dos Jogos Olímpicos, comparado com os dos Paralímpicos, é quase a mesma coisa. A performance atlética, o atleticismo de um atleta paralímpico hoje é, muitas das vezes, até superior a de atletas olímpicos, né? Na minha classe, por exemplo, a diferença do atleta recordista do mundo na T47, que é o Petrus Ferreira, comparado com o Usain Bolt, dá menos de meio segundo de diferença. Então, é absurdo como Nossa, a performance. Pouquíssimo, Então, pouquíssimo, né? Então, o atleta que corre 10:20, 10:10, 10:30, paralímpico, né? Poucos atletas olímpicos conseguem competir nesse nível. Se ele for competir o Troféu Brasil, ele vai ser finalista com certeza, né? E a gente teve nos Jogos Rio 2016 atletas pulverizando marcas olímpicas, né? No salto e distância, com o britânico, entre outros atletas. Então, caminha-se para um avanço nessa quebra de paradigmas, né? Que a pessoa não entenda, porque para mim não existe para-atleta, existe atleta. Se ele tem deficiência ou não, é uma condição específica dele, né? Então todos são atletas. O que é importante é a qualidade e competência do interventor, né? Do treinador, do terapeuta que vai ali explorar o resíduo muscular remanescente do trauma, seja ele uma deficiência adquirida ou congênita, que condições atléticas aquele organismo pode dar para o esporte paralímpico. Lembrando que o esporte paralímpico ele não é inclusivo. Pelo contrário, ele é excludente. A gente busca a seleção e a seletividade. Nós temos o esporte adaptado, que esse sim, esse é inclusivo, e é esse que o destina ao projeto que eu havia falado inicialmente, da AVA. A AVA tem hoje atendimento de mais de 50 famílias de pessoas no subúrbio do Rio de Janeiro que recebem atendimento lá em piscina aquecida, de maneira gratuita, né? Claro que tudo são difíceis, então o que eu consigo é o horário do almoço da academia, porque é um horário que o empresário ele não usa, mas ele me cede o espaço e eu ali atendo 50 famílias. Então, as coisas precisam ser feitas de maneira estratégica para quebrar a granodependência. A gente precisa de voluntário, a gente precisa criar essa cultura da doação. As pessoas podem fazer um pouco mais, né? Não adianta a gente também ficar apontando defeitos. Sei que a gente tem que ter essa criticidade acerca do governo, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Minha paróquia tenta fazer essa parte, outras fazem também. E acho que da união, a gente não vai fazer só açúcar, né? Vai fazer força e vai conseguir resultados importantes. Claudemiro, eu queria voltar um pouco do acidente, né? Como foi essa virada de chave de você perceber, de não se lamentar pelo acidente, mas ver a oportunidade na Paralimpíada, no esporte paralímpico? O meu acidente foi um acidente traumático, né? Então, assim, a minha ida para a reserva militar, ela não se deu pela via natural. O que se dá pela via natural, você vai envelhecendo, você vai cumprindo aí 25, 30 anos de serviço, você vai sabendo que você vai se aposentar. No meu caso, eu estava no curso ascendente. Houve uma secção transversa e na semana seguinte eu já não podia mais estar naquele meio. Um acidente. Eu era armeiro, estava no dia de domingo, servia no armamento, uma granada de mão explode com o pino na minha mão. Então ela simplesmente não cortou e caiu, ela fragmentou, empurrou para trás, abaiu o intestino, o braço teria que ser amputado a nível de ombro, o braço direito, esse aqui já foi no momento, e eu fui para o hospital de salvamento e permaneci 7 dias em coma, né? Então quando eu acordo, eu percebo obviamente uma outra realidade, né? Minha preocupação era minhas pernas, sempre por causa da capoeira e por causa da mobilidade natural do ser humano. O ser humano nasceu para o movimento. Quer matar o ser humano é pará-lo. Ele precisa do movimento. O idoso precisa se movimentar, a gente sabe disso. Então, como eu percebi que eu poderia me movimentar, eu não tive nenhuma bala assim de que, olha, não vai prover. Vou seguir. Agora,
Quando você percebe o preconceito, aí se tornam barreiras importantes, né? No meu caso, considero barreiras mínimas, porque é uma deficiência que eu considero mínima quando eu conheço atletas que não têm os braços e as pernas, têm uma lesão medular, mulheres biamputadas, né? Eu tenho vários atletas. Com a AVA, eu aprendi a me apaixonar cada vez mais pela essência e a grandeza desse Deus maravilhoso que dá a força de superação. Muitas das vezes a gente não tem dimensão disso, reclama de unha quebrada, ou que está chovendo, ou que está fazendo sol. Meu Deus, eu tenho jovens que saem de Nilópolis, chegam hoje na UF, né, onde a gente atua atualmente, no ônibus. Então, o camarada acorda muito cedo, já sabendo e já contando com o preconceito que ele vai sofrer diariamente. Ele vai para o ponto de ônibus sabendo que alguns ônibus não vão parar para não atrasar a viagem, ou o motorista não vai saber operar a plataforma, enfim. Mas ainda assim ele mantém a resiliência, chega lá e treina e é feliz e compete. Juliano Ribeiro, tem a Nayara, enfim, tem outros atletas. A gente conseguiu colocar ao longo desse tempo muitos atletas na seleção brasileira, pessoas que estavam totalmente no ostracismo domiciliar, o patinho feio, aquele que sempre dá trabalho, que vai para as terapias, que vai para o médico, e hoje elas sustentam as famílias com o esporte paralímpico. Então, as pessoas precisam conhecer, o Brasil precisa conhecer melhor o esporte paralímpico. Nós melhoramos muito, né? Da época que eu comecei, eu pagava para ir para os Estados Unidos, para ir para a Argentina, para competir. Hoje, os atletas recebem bolsa pódio. É merecido pelo esforço, pelo trabalho, né? Mas muita coisa ainda precisa ser melhorada em função desse atendimento. A Paralimpíada Escolar. Olha que evento importantíssimo, né? Porque você vai justamente criar o ídolo. Por que o ídolo tem que ser o atleta olímpico, a pessoa convencional? Por que o amputado não pode ser um atleta que é exemplo, um Clodoaldo Silva, uma Adria, uma Terezinha, né? Então a gente acaba tendo que ter atitudes, né? Então lá na AVA, por exemplo, por ano a gente visita com a perspectiva de combater o bullying, de mostrar que a deficiência não é o fim da estrada, mais de 40 escolas, públicas e privadas, né? Sem cobrança nenhuma. A gente tem esse dever cívico, né? De mostrar que a deficiência, através do esporte, a gente consegue melhorar essa autoestima das pessoas e mostrar um Brasil que vence. Que orgulho ver o Brasil aí ser uma potência, né? América do Sul, uma das maiores delegações do mundo, quarta maior delegação do mundo. Estamos figurando entre os 10 melhores desde 2008, que foi os jogos que eu participei. Atualmente estamos em quinto na colocação global, né, em esporte. Isso porque há ciência aplicada. A gente analisa isso, analisa o resíduo muscular de um paralisado cerebral, de um lesado medular, né, de um deficiente visual. Aí a gente quebra o paradigma de uma campanha que eu venho fazendo, que é contra uma letra. Minha campanha é contra uma letra. Deficiência. Se você bota 10 pessoas numa sala e uma delas é cega e corre mais do que as outras, na verdade o que ele está mostrando é eficiência física, porque ele está fazendo a mesma coisa com menor recurso. Ele joga o basquete na cadeira de rodas, enquanto muita gente não consegue jogar andando. Então a gente começa a refletir diferente o que é deficiência e o que é eficiência. Deficiência é o cidadão botar dinheiro na cueca, né? E sair do país. Isso é um tipo de deficiência colossal. Mas fora isso, a dignidade é boa. Claudemir, o senhor falou da questão dessa sua dificuldade, né? Do seu acidente, né? Com certeza marcou a sua caminhada. Você colocou também aí algo que até nos leva a refletir, né? O atleta sai de casa, vai encontrar uma série de dificuldades, né? Porque o ônibus que não vai parar, né? Mas com certeza, eu gostaria de perguntar para ti, né? Aquele momento ali que o senhor ganhou a medalha lá em Pequim, né? Como é que foi esse momento, né? Ah, sensacional. Primeiro pelo amor a esse país. Toda essa dificuldade que o senhor passou, né? Mas tem esse momento do pódio, né? E esse momento, assim, coroa e reflete, né? Talvez alguns atletas não tenham maturidade suficiente para refletir, mas no meu caso, eu tive total noção do quanto é importante a ajuda, o outro. Ninguém consegue nada sozinho. Eu não consigo nada sozinho, eu preciso de outros. Tento ser útil a outros, porque eu também preciso desses outros. E quando você chega num pódio, você fala, caramba, tudo valeu a pena. Treino na chuva, as subidas no Alto da Boa Vista, os treinos pesados, as dores, lesões, o choro, a ausência de casa, viajando, competindo, tudo valeu a pena, porque agora eu consegui marcar uma história e a partir dessa história eu posso ser exemplo para melhorar a vida do outro, porque a gente
Não é dinheiro, não é nada, não tem demagogia na coisa. O esporte é um dos poucos redutos que ainda guardam a essência humana. Porque o ser humano ele tem que se entregar, e tem que se entregar de maneira equânime, de maneira independente. Não pode ter o doping, não pode ter, tem que ter a sua capacidade real, é mensurado isso. Você é o que você tem para trocar ali, você vai entregar o teu máximo. Se o outro vencer, você vai guardar sempre a vontade, né, de vencer, de buscar a outra oportunidade, mas você reconhece que o outro foi superior. Então o esporte de alto rendimento, ele retrata princípios importantes dentro da condição humana, e a gente precisa de valorizar isso. Um jovem precisa aprender a lidar com seus limites, para a gente evitar absurdos que acontecem na mazela urbana de hoje em dia. Homens que agridem mulheres, feminicídios. Em algum momento, na sociedade, nós erramos. Erraram as famílias, erraram os professores, erraram a sociedade e construímos monstros. E esses monstros matam. E a gente precisa refletir isso. O esporte também tem a sua responsabilidade. Muito bem. Você é professor universitário, mestre em ciências da reabilitação, especialista em educação física inclusiva. Na sua opinião, o que ainda falta para o Brasil oferecer inclusão plena no esporte para as pessoas com deficiência? Falta a condição primária para mim de tudo é a educação. Não existe e jamais existirá independência econômica sem independência intelectiva. A gente precisa de uma independência educacional. A gente precisa maciçamente aplicar. Todos os países que deram certo no mundo investiram maciçamente em educação. Depois, com base nessa educação, a gente vai chegar certamente à reflexão. Uma pessoa mais educada é uma pessoa que reflete mais o seu ser, né? E aí a gente começa a pensar num processo de inclusão. Eu sou totalmente contra esse processo de inclusão, essa palavra inclusão. Eu acho que enquanto a gente pensa em inclusão é porque ela não existe. Se ela não existe é porque um ser humano não se coloca de maneira solidária, né? Não tem empatia com o outro. Não se coloca no lugar do outro. Imagina que isso nunca pode acontecer com ele. E esquece que um dia ele vai envelhecer, que sua esposa vai ficar grávida e ela vai precisar de limitações, de atendimento especializado. Então o ser humano precisa refletir mais sobre isso para a gente ter de fato um processo de inclusão maior. Não sou contra cotas simplesmente pela pessoa ser deficiente. Entendo que a pessoa precisa demonstrar competência. Você precisa construir a rampa, dar o acesso, mas ele poderia ser um jornalista como vocês. Um deficiente visual, uma lesão medular, pode ser um médico, um engenheiro, pode contribuir para uma previdência social quebrada. Muitas vezes não contribui por causa do preconceito social que existe e que é triste, porque está na escola, porque está fazendo com que a criança seja preconceituosa, né? Então a gente precisa pensar numa reflexão maior, mais ampla, sobre o processo de inclusão. E isso se dá pela visibilidade. É interessante quando a gente vê o efeito do esporte. Quando você coloca uma pessoa com deficiência num pódio, tem um efeito cascata, porque ela acaba sendo vista pelas outras e provocando reflexões, né? A gente viu agora os campeonatos mundiais de natação, de atletismo, vários atletas medalhando, e aí você vê que ele não tem os 4 membros, e que ele é uma pessoa que sorri, uma pessoa que vai à frente. Isso precisa ser reflexivo. Isso precisa fazer com que as pessoas entendam que o ser humano é mais do que o estereótipo, né? A beleza não está somente na estética. A gente precisa perceber isso. O esporte paralímpico ele mostra isso, né? A diferença do esporte paralímpico é exatamente essa superação. Então, o esporte paralímpico do Brasil, para o Brasil, nos dá muito orgulho. Não só por eu ser atleta paralímpico, tenho a minha responsabilidade, mas todo cidadão se orgulha de ver o Brasil vencendo, seja ele com perna ou sem perna. Com certeza. A gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente conversa mais com Claudemir Santos. Não saia daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com o último bloco do Vox Populi Esporte Fé. Hoje, tendo a honra de conhecer mais a trajetória do nosso medalhista olímpico Claudemir Santos. E já que estamos falando sobre superação, propósito, Padre Marcos, o que o senhor trouxe hoje de mensagem da igreja sobre o esporte? Eu vou até continuar falando sobre o dar o melhor de si, né? Que é um documento de Castério para o Leigo, Família e a Vida. Hoje, colocar um pouquinho dessas motivações do documento
E ele começa dentro dessa motivação colocando a frase tão famosa colocada por São Paulo, quando ele escreve a Timóteo, né? Combati o bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel. Então, utilizando dessa frase, desta mensagem que também São Paulo coloca a Timóteo, o documento ele continua a sua trajetória, colocando a importância de que o esporte ele orienta também para a promoção humana, e a igreja tem uma visão da pessoa como unidade do corpo, alma e espírito, né? Então, e o esporte vai colaborar muito com esta grande visão, dessa grande unidade entre esses 3 componentes, né? O corpo, alma e espírito. E reconhece também que a atividade esportiva incide sobre a formação da pessoa. Um outro momento também que eu gostaria de destacar, que não é uma atitude de rejeição ou de fuga, né, a experiência de você praticar um esporte, mas de respeito, estima e até de resgate, de elevação, numa palavra sobre redenção, né? Então você procurar o esporte colabora muito com com a dimensão nossa, da nossa caminhada no nosso dia a dia. E treina para o espírito de sacrifício e, se for bem orientada, favorece a lealdade nas relações interpessoais, a amizade e o respeito pelas regras. Eu conto essa frase, achei até interessante numa imagem que eu vi hoje num campeonato de sub-17 de futebol. A equipe do México e a equipe do Japão estão no mesmo hotel. Interessante que quando a equipe do México chegou ao hotel, a equipe do Japão recebeu a equipe do México, né? E eles saudando, fizeram assim um corredor e os atletas já chegaram sendo saudados um por aqueles que serão os seus adversários na competição, né? Então eu acho que uma experiência muito interessante quando você treina, né, também essa dimensão da importância do esporte para a sua vida. Você verifica que ali você não vai ter um inimigo, né? Você tem apenas um adversário, mas que todos buscam essa mesma integração nessa experiência da importância do que vem a ser a própria prática do esporte, né? Eu queria só terminar falando ainda daquilo que no passado Pio XII, né, Paulo VI, ele já, né, ali talvez finalzinho do século XX, já colocavam as experiências, né, do diálogo entre a igreja e o mundo do esporte. Então você vê, Pio XII já colocava essa experiência. E o esforço físico, as qualidades morais, né, e o amor pela paz, seja sempre essa grande integração entre a igreja e o esporte, né? O esforço físico, que também nas atividades pastorais são tão necessárias, né? As qualidades morais, que é importante nós praticarmos, né, na nossa caminhada, seja no esporte, também seja na nossa caminhada como igreja, né? E o amor pela paz, né? Já que o nosso Redentor, né, ele é o Senhor da paz, né? Então fica assim um pouco dessa mensagem para a nossa caminhada hoje, né? Muito bem. Claudemir, como é a sua satisfação assim, em acompanhar e formar novos atletas? Sensacional, né? Quando a gente está na ponta ali de verificar esse desabrochar, esse empoderamento, né? O poder que o esporte tem de transformar uma vida, né? Buscar essa autoestima, esse respeito, esses valores que o esporte dá, né? Porque a gente, como professor, a gente atua dentro do aspecto conceitual, né? Atitudinal e procedimental, efetivamente. E esses aspectos é que vão conduzir esse jovem, né? Hoje eu tenho uma felicidade ampliada no sentido de também poder estar atuando na docência superior, formando professores que vão reverberar essas ações, né? Que estarão nas salas de aula, estarão nas escolas, ali onde é mais tenra essa idade, a juventude de fato precisa iniciar uma base educacional importante. E geralmente, e aí a gente acaba puxando um pouquinho de sardinha, mas você não vai talvez lembrar do teu professor de história ou matemática, mas o de educação física vai lembrar. E aí o educador físico ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Que é ele que vai coordenar os momentos de lazer, que ao mesmo tempo, disfarçadamente, está ali um momento de formação. Então eu entendo, né?
que a nossa responsabilidade é importantíssima. E é muito bacana quando você vê uma criança chegar, e eu tive a oportunidade de pegar um atleta que nem conhecia esporte e colocá-la num pódio paralímpico, que é o maior evento esportivo do mundo, não tem evento maior, e medalhista, e toda essa transformação, mas de nada adianta se ela não tiver princípios, se a gente não conseguir melhorar o ser humano. Então a gente não pode pensar somente na questão prática e mecânica da performance. O que tem dentro daquela pessoa, né? Será que ela é capaz de lidar bem com a adversidade? Será que ela vai ser generosa o suficiente de se doar, de ter solidariedade? Ou ela vai desenvolver a arrogância, a ganância? Então a gente precisa refletir continuamente. Muito bem, Claudemir. Muito obrigada por sua participação. O programa foi riquíssimo. A gente ficaria ainda mais horas e horas conversando. É um prazer. Muito bom recebê-lo aqui. Samir, nosso portal Esporte Fé, como é que tá? esportefé.com.br, no ar já, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, tá bombando. A gente tá com um portal, Claudemir, que fala sobre esporte e espiritualidade. Olha que legal. Então depois eu vou te passar o endereço, a gente vai pegar teu contato, a gente vai trocar umas ideias. É um prazer. E tá aí no ar, precisando de documentos, padre, para colocar no portal. Não é só um portal de esporte, mas é sobre documentação da igreja relacionada ao esporte, histórias de vida. Tá bombando, graças a Deus. Inaugurou dia 6, né? No dia da Cátedra Guido Schaffer. O ano da Cátedra Guido Schaffer. Muito bom, bem. É bom pensar nisso. Sigam o portal. E agradecer instituições, se vocês me permitem, né? Instituições que tenham esse olhar mais humano, né? Exemplo lá da minha paróquia, lá com o Padre Li. A gente também tem a Uniswan, que eu atuo, que é uma universidade que é inclusiva. Agora um projeto muito interessante na Universidade Federal, UF, né, que também vem atender pessoas com deficiência de maneira gratuita, em toda a sua magnitude, né? Então, dispor espaços que muitas vezes não estão disponíveis. Acho que precisa de instituições parceiras para fortalecer isso, né? Promover novamente e ajudar aos Jogos Arquidiocesanos. Ô Claudemir, e você como atleta e professor, o que você falaria para um jovem com deficiência que acha que o esporte não é para ele? O que você falaria para ele? Que ele está muito enganado, que ele deva buscar o esporte, porque o esporte ele vai naturalmente encontrar pessoas que vivem uma vida mais saudável, que se alimentam melhor, que pensam melhor, que se cuidam, né? Que digam não às drogas, né? Enfim, tudo por trás do esporte que vai trazer só benefício para a vida dele, certamente. Muito bom, muito obrigada, Claudemir, muito obrigada, Samir. Padre Marcos, muito obrigada mais uma vez. Pedir para o senhor deixar sua bênção para os nossos ouvintes. Agradecer também a presença do Claudemir, né? Hoje que também leve o nosso abraço ao Padre Li, né? Li Gozung. É isso aí. Ele foi um dos primeiros padres. É chinês, né? Chinês. Que gosta do esporte, ele corre todos os dias. Ele foi ordenado padre numa colônia chinesa em São Paulo, né? Se eu não me engano, foi até não sei se foi bispo da Filipinas, foi algum bispo de fora que veio ordenar. Ele foi ordenado na língua chinesa, né? Foi até interessante nós, né? Ali, tudo moleques no seminário, participando de uma ordenação em língua chinesa, né? A única coisa que nós entendíamos na missa era o amém, porque o amém, a pronúncia, ela é... E também sabíamos que parte estava a missa, porque é a mesma estrutura, né? Então, um abraço lá ao Padre Li. Então, pedir ao Senhor que nos acompanhe nesta noite, pela intercessão de São Leão Magno, né? Hoje é dia do Papa Leão Magno. Ó Deus, que jamais permitis que as potências do mal prevaleçam contra a vossa igreja, fundada sobre a rocha inabalável dos apóstolos. Dai-lhe, pelos méritos do Papa Leão, permanecer firme na fé e gozar paz para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigada a todos os nossos ouvintes. Curtiu o nosso bate-papo? Então siga o Vox Populi Esporte nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, Facebook, em todas as plataformas de áudio. Também estamos na Web TV Redentor. Nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá! Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Você acabou de ouvir, na Rádio Catedral FM, Vox Populi Esporte.